Enquanto a exploração da margem equatorial reacende debates sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, o mar brasileiro, infelizmente, ainda não é suficientemente discutido. Para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com Fabiano Thompson, que foi uma figura central na elaboração da matéria de capa da revista Insight Inteligência, número 108, que foi este aqui, que é a matéria da capa mesmo, que aliás foi um sucesso danado, mas não posso ficar fazendo muita propaganda, que é ter vergonha na cara, e que está à venda no site e na livraria da Travessa. O Fabiano, ele é oceanólogo e mestre em oceanografia pela FURG, professor da UFRJ e doutor em bioquímica pela Universidade de Gand, na Bélgica. Fabiano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos lá? Christian, eu que agradeço. É uma honra conversar contigo sobre o ambiente marinho brasileiro e fluminense, que é a nossa grande estrela. Então, bora! A exploração da margem equatorial reacendeu vários debates sobre desenvolvimento versus preservação ambiental. Existe uma resposta certa? É preciso escolher entre uma coisa e outra? É um jogo de soma zero? Como é que é isso? Não é um jogo de soma zero. Na realidade, nós podemos ter inspiração olhando casos de sucesso no Christian, como, por exemplo, casos de sucesso no estrangeiro, como, por exemplo, na Noruega. A Noruega é conhecida pela exploração, um país que explora óleo e gás, e a partir do óleo e gás, a Noruega desenvolveu diversos segmentos econômicos, incluindo a bioeconomia, incluindo a produção do salmão, produção de novos bioinsumos, produção de enzimas e uma série de bioprodutos de origem marinha. Então, realmente não é uma equação de soma zero e muito pelo contrário, porque a nossa biodiversidade ela é prodigiosa. Quer dizer, o Brasil tem uma biodiversidade ultra prodigiosa, rica, endêmica, que ocorre apenas aqui, e vasta. Vasta por quê? Porque é uma biodiversidade que se espalha em pelo menos 5,7 milhões de quilômetros quadrados, essa área é conhecida como Amazônia Azul. Convenhamos, não é uma área pequena. Não, inclusive eu queria fazer uma pergunta sobre isso, porque essa chamada Amazônia Azul, ela é estratégica, como você estava falando, em termos de biodiversidade, energia, pesca, segurança, né? E como é que a gente está tratando desse território no plano político e institucional? Bem, nos parece que existem 3 grandes desafios para o uso dessa Amazônia Azul na sua potência máxima. O primeiro seria a segurança, soberania alimentar. Embora a Amazônia Azul seja imensa, nós ainda não a usamos para produção de alimentos. Pasme. O segundo desafio é desenvolver ciência, tecnologia, inovação com preservação marinha dessa região. Vou dar um exemplo. Com o rompimento da barragem de Mariana, houve uma liberação. Nós esquecemos rapidamente, né, da história recente, mas em 2015 houve esse rompimento, houve a liberação de lama, rejeito de minério, que chegou ao oceano e hoje está espalhado no oceano. Então, de que forma que esse rejeito todo que está espalhado naquela região do Espírito Santo e até eventualmente chegando ao sul da Bahia, poderia ser removido ou ser trabalhado para evitar impactos na saúde humana, no território. Agora, um dos grandes problemas globais não é rejeito de minério, mas sim o plástico. Então, quais seriam os mecanismos, as tecnologias que poderiam ser desenvolvidas para remover o plástico do oceano? Por fim, um terceiro grande desafio é a soberania, que tem sido muito discutido nos dias de hoje, né? Aliás, acho que vai voltar à pauta. Pois é, nós temos... curioso
que eu achei até muito curioso que saiu no jornal hoje que uma grande multinacional, uma empresa Sim. estrangeira, redescobriu o pré-sal. Que interessante, né? Então, e nós trabalhamos em conjunto com a Marinha, nesse contexto da soberania. A Marinha desempenha um papel absolutamente espetacular Sim. no campo da logística, da soberania, da salvaguarda do oceano, enquanto que a universidade se preocupa mais com ciência, tecnologia e inovação. Então, nos parece uma relação que promete muito e que não alcançou ainda a sua potência total para atingir essas três grandes frentes, ou seja, a segurança alimentar, a poluição e a soberania. Pois é, eu ia até lhe perguntar sobre isso, porque quando a gente olha o mar territorial, eu não sei se coincide, né? Que a gente está falando do mar territorial. Meu Deus, é um negócio que deve se corresponder a 40% do território de terra do Brasil. É uma enormidade. E, no entanto, a gente só usa isso para explorar petróleo. Por que será que esse tipo de investimento, desse olhar sobre o que a gente está chamando de Amazônia Azul, ele não se concretizou ainda? Será que a gente tem uma cultura ainda que é muito... Cultura que eu estou falando de atividade econômica, muito ainda orientada por uma concepção predatória e uma certa ignorância também? Bem, Porque esse mar territorial, ele está aí já há mais de 50 anos. Com certeza. O próprio economista Hélio Jaguaribe já trazia à tona esses problemas relacionados à exploração de óleo e gás que poderiam vir à tona no futuro, que é o dia de hoje. E então, mas numa concepção moderna, a produção de óleo e gás, ela poderia servir como mola propulsora para o desenvolvimento da bioeconomia. Por que isso não está ainda acontecendo? Bem, talvez as autoridades dessas grandes petroleiras estariam numa posição muito melhor para comentar, na realidade. Mas de qualquer maneira você tocou num ponto importante, porque eu acho que a gente está entrando num ciclo mundial de novo, em que esses assuntos estão de novo na pauta, e você vai ter que proteger essa região desse mar territorial, você tem que recuperar o papel da Marinha para poder proteger esse território, ver qual é o nosso papel no Atlântico Sul, né? Eu tenho uma intuição de que isso tudo meio que deu uma amortecida, esses assuntos que deram uma amortecida aí nos últimos 20, 30 anos vão acabar voltando por força de pressões externas, se é que você me entende. Ah, sim. E essa região que tu te refere, o Atlântico, é cobiçada. Então, realmente nós temos um grande desafio, que é fazer um uso efetivo dessas áreas marinhas, das ilhas oceânicas, de regiões oceânicas que não são utilizadas hoje. Nós utilizamos muito bem o litoral e áreas próximas da costa, mas utilizamos muito pouco as nossas 200 milhas. Então, e de que modo nós podemos utilizar? Nós podemos utilizar isso para a produção de alimentos, por exemplo, para a produção de biofertilizantes, que, aliás, é uma grande carência do Brasil. Sim. O Brasil, como maior produtor de produtos agrícolas e na pecuária também, produtor de gado, suínos, aves, poderia se beneficiar desse tipo de atividade, por exemplo, adquirindo biofertilizantes marinhos, fomentando a produção de iniciativas que produzissem biofertilizantes marinhos, novos alimentos a partir de algas, biofertilizantes de algas e alimentos a partir de algas que pudessem ser utilizados
como ração animal e como insumos para, por exemplo, recuperar pastagens degradadas. A dimensão de áreas de pastagem degradada no Brasil é enorme. De que modo pode recuperar isso? Um dos mecanismos seria utilizar biofertilizantes marinhos. Mas, por alguma razão, nós temos importado os nossos bioinsumos do estrangeiro de novo. Então, existe uma certa contradição. Nós importamos do Canadá, nós importamos da Europa os bioinsumos e pagamos para o estrangeiro para utilizar estes bioinsumos de algas, por exemplo. E com raras exceções hoje, nós produzimos umas 1.000 toneladas de algas em Santa Catarina, enquanto que a China sozinha produz 30 milhões de toneladas. Então veja a diferença, 30 milhões de toneladas de algas versus Brasil com 1.000 toneladas. E com um mar territorial muito menor e muito mais complicado também. Eles produzem isso em 15% da área que nós temos aqui. E em áreas que são bastante, não digamos, não conflituosas, mas são geopoliticamente complicadas. Que são compartilhadas com o Vietnã, com o Japão, que acaba não sendo um problema nosso. Nós não temos problema com vizinhos aqui, porque essa Amazônia Azul toda é nossa, em princípio. E, apesar disso, nós temos falhado no uso dela. E também dos recursos biológicos, por exemplo, para a descoberta de novos produtos, novos fármacos, novos bioinsumos para a indústria de cosméticos, medicamentos e alimentos. Então, a vastidão de oportunidades é imensa. Agora, eu me pergunto, por que a China está investindo no segundo? A China está construindo o segundo laboratório para estudo do Oceano Profundo. Eles querem construir algo que se assemelha à antiga Atlântida, aquela cidade perdida. Eles querem construir no sul da China um laboratório submerso para estudo do Oceano Profundo, porque eles entendem que o Oceano Profundo ele é rico não só em biodiversidade, mas também em gases de efeito estufa, o metano, nas terras raras então eles estão investindo pesadamente nisso. Esse é o segundo laboratório deles. E nós aqui no Brasil, quanto nós temos investido? Só para te dar um exemplo, Christian, recentemente o governo federal fez uma chamada nacional para institutos nacionais de ciência e tecnologia, foram inscritos mais de 650 projetos, dos quais dos aprovados, foram em torno de 120 aprovados, dos quais apenas 2 na área marinha, apenas 1 em bioeconomia marinha. Ou seja, nós precisamos fomentar essa área. O recurso que a FINEP e CNPq possuem no seu total, na totalidade, é algo em torno de 15 bilhões de reais por ano, para todas as áreas do conhecimento. Todas as áreas do conhecimento, da antropologia, satélites às ciências do mar. Esse volume de recurso é o recurso alocado na Noruega, de novo, para ciência do mar. Então, se nós pegarmos os análogos de FINEP, de CNPq na Noruega, o investimento em ciência do mar é nessa ordem de grandeza. Ou seja, a gente investe pouquíssimo. Investe muito pouco, pouquíssimo. Mas assim, as indústrias, o mercado, a iniciativa privada, não tem interesse... Não, porque a gente sempre fala que é difícil juntar pesquisa com iniciativa privada no Brasil. Né? O que você fala, né? A gente vê essa matéria de capa que foi da penúltima revista Inteligência, para a qual você colaborou fortemente, eu fiquei chocado porque parece que é um tesouro assim, intocado. E melhor, um tesouro que não destrói a natureza, é uma coisa que pode ser explorada de maneira limpa. É um negócio perfeito. Né? Porque não é um tipo de exploração predatória, aparentemente. Né? E isso é uma coisa hiper rentável
E o investimento é nenhum, ou o interesse, sei lá, do governo. O governo parece que investe pouco, e a iniciativa privada não investe nada, não tem interesse nenhum. O que me espanta é isso, você olhar essa mina de ouro limpo, por assim dizer, e aparentemente. Por isso que eu perguntei se é uma mistura de ignorância, uma mistura de preguiça, ou de insistir em formas superadas de obtenção de lucro. É muito difícil Ou porque é muito caro, não definir sei. todas as causas, não é muito caro, é uma atividade limpa, é uma atividade que preserva o oceano, a biotecnologia, a bioeconomia marinha. Mas é curioso, porque não é de hoje. Se for ver relatos de José Bonifácio, ele já estimulava a aquicultura, se for ver mais atrás, até de Nassau, no Nordeste, já estimulava o cultivo de organismos marinhos. Mas, de novo, talvez por sermos prodigiosos nesses recursos bem, também nós temos importado esses recursos do estrangeiro. Nós temos comprado pescado de vários outros países. E associado ao que tu comentou da soberania, em muitos casos, o pescado eventualmente poderia estar sendo obtido aqui no Atlântico, no Atlântico Sul, extremo sul. É conhecido que existem centenas de embarcações de países da Europa, da Ásia, pescando aqui, e eventualmente nós estaríamos comprando esse pescado deles. Então, as razões por trás dessa dormência, é um estado de dormência, as razões são muitas. Falta de investimento, falta de interesse, mas também existem bons exemplos. Vejamos, no Nordeste, estados como o Rio Grande do Norte, como Ceará, têm desenvolvido a maricultura. Cultivos de algas estão começando a ser desenvolvidos em outros estados como Alagoas. Então, aos poucos, esse segmento está ganhando volume. Ceará e Rio Grande do Norte são grandes produtores de camarão. E como eles atingiram esses patamares de alta produção de camarão? Por meio da biotecnologia. Por exemplo, melhoramento genético de populações de camarões, utilização de rações, formulações altamente específicas para esses camarões, probióticos, bactérias que fortalecem o sistema imune desses camarões. Então, uma série de tecnologias que foram desenvolvidas e que permitiram o cultivo desses organismos. Os sistemas multitróficos, onde se faz o cultivo de camarões junto com algas, junto com filtradores. Então, os dejetos que o camarão produz, por exemplo, a amônia, são assimilados pelas algas, pelas plantas, e essas plantas, fazendo fotossíntese, elas produzem biomassa. O restante desses dejetos podem ser assimilados por organismos filtradores, e cada um desses organismos, no cultivo multitrófico, pode seguir para um segmento da indústria. Então, naturalmente, os camarões são consumidos, a casca dos camarões pode ser utilizada, porque é rica em quitina, pode ser utilizada como um biomaterial, quitosana, é utilizado em uma série de aplicações farmacêuticas. As algas podem ser utilizadas, além de biofertilizantes, elas podem ser utilizadas para a produção de bioplástico, para alguns carboidratos que as algas produzem, pode ser inclusive ser utilizados em nanoformulações para a produção de antivirais. E uma história curiosa que durante a pandemia de Covid, o governo, à época, atravessou o Oceano Atlântico e foi até
em Israel para conhecer um certo spray antiviral, anti-Covid. Ocorre que um spray muito parecido estava sendo feito também na Universidade de Santa Catarina, em parceria com a Fiocruz. E como é que era esse spray antiviral? Ele incluía a formulação de carboidratos em nanopartículas de uma alga marinha que apresentavam alta atividade antiviral. E esse produto está em desenvolvimento aí no Brasil, já disponível, mostrando que existe muita competência aqui no Brasil. Uhum. Então, as algas elas podem servir também para a produção de biocombustíveis, de etanol, alimentação animal, enquanto que esses filtradores, como por exemplo pepinos do mar e ostras, eles servem para alimentação humana. Então, se tu pegar hoje volume de produção de ostras, produzem-se poucas toneladas de ostras no Brasil. Qual o volume de produção de ostras? Poucas. Sim. Poucas toneladas. Talvez não chegue a 10 toneladas. Nossa. A China produz mais de 15 milhões de toneladas de ostras. Mas a China tem uma área que é praticamente 10 vezes menor do que a nossa. Eles fazem isso de forma também empregando a biotecnologia. Eles possuem uma biotecnologia muito avançada para ostras, vieiras, com seleção de linhagens, com toda a parte da genética de populações dessas vieiras, com desenvolvimento de probióticos. E isso dá muita escala para eles no final das contas. E uma parceria muito próxima com o setor privado. Existem bons exemplos aqui no Brasil. Se nós formos pegar aqui no Rio de Janeiro, de iniciativas numa escala artesanal. Nós temos cultivos de vieiras, por exemplo, iniciando na região dos lagos. Uhum. Nós temos cultivos de vieiras na Baía da Ilha Grande, que infelizmente sofreu uma grande queda, um colapso nesses cultivos nos últimos anos por conta das condições ambientais da Baía da Ilha Grande. Mas na Baía da Ilha Grande vai encontrar cultivos de algas, dezenas de hectares de produção de algas. Então existem esses exemplos de interação entre a academia, de exemplos de empreendedorismo no oceano, aqui no Brasil. Qual você acredita que seja o futuro dessas ciências marítimas no Brasil? Você vê a perspectiva de algum boom no mercado dentro do meio acadêmico? Então, se nós formos olhar para trás nos últimos 20 anos, nós podemos concluir que o sistema de ensino fez o seu dever de casa. Foram multiplicados os cursos de engenharia de pesca, de engenharia de aquicultura, de oceanografia. Então, o material humano está sendo produzido, está sendo formado, esse material humano, de norte a sul do Brasil. A maioria dos estados litorâneos possuem um manancial de recursos humanos. Em relação às políticas públicas, quando, por exemplo, se faz uma avaliação do Plano Setorial para os Recursos do Mar, o mais recente, o último, nota-se uma certa carência de ênfase justamente na bioeconomia marinha, que na realidade salta aos olhos. Então ainda é uma lacuna a ser preenchida. Os estados têm feito, então, isso no nível federal. Os estados têm feito o seu dever de casa em relação às ciências do mar. Muitos estados estão buscando maior protagonismo nas ciências do mar. Então,
por exemplo, Santa Catarina tem trabalhado forte para desenvolver as ciências do mar, Rio Grande do Sul, a Bahia, Pernambuco, e, naturalmente Rio de Janeiro, São Paulo, mas muitos outros estados. E tentar diminuir essa lacuna que existe entre a ciência marinha brasileira e o estrangeiro, o que está sendo produzido no estrangeiro. E, então, eu acho que foi feito um dever de casa importante aí nesse segmento. Agora, no segmento do empreendedorismo, sim, em bioeconomia marinha, é só nós olharmos, são pequenos, são escassos. Então, é por aí que nós temos que focar, e no território, porque no final das contas é aí que nós vamos gerar inclusão produtiva, vamos, sim, gerar emprego, vamos gerar renda, vamos poder ensinar a pescar, é melhor do que dar o peixe, né? Nós temos visto aí, ao invés de dar o peixe, nós podemos ensinar a pescar, mas não ensinar a pescar com vara, com anzol, é um outro tipo de pesca, é uma aquicultura, você vai cultivar a água, vai cultivar os organismos, vai cultivar os peixes, os camarões, os bivalves, e então ser capaz de produzir renda, produzir a partir dessas atividades. Eu sou muito otimista que nós vamos em breve conseguir ver essa virada de chave. Eu também tenho essa impressão de que vai dar uma virada forte agora, sim, mas sempre por pressão externa, né? É uma coisa engraçada isso. Ai, caramba! Fechou? É um assunto fascinante, porque é isso que eu falei, assim, ninguém nunca passa pela cabeça de ninguém. A gente esquece que tem esse mar territorial, esquece o que tem debaixo dele, é uma coisa impressionante. Bom, mas infelizmente vamos precisar terminar por aqui, esse papo que realmente é fascinante. Para quem está nos acompanhando, né, nessa conversa, você pode continuar nas páginas da Insight Inteligência número 108, né, que é exatamente a matéria da capa. Ainda dá tempo de adquirir o seu exemplar, basta você visitar o site da revista. E não se esqueça de acompanhar as redes sociais da revista Insight Inteligência do canal Meio, para não perder nenhuma novidade sobre o programa. E a gente se vê nos próximos diálogos. O julgamento de Jair Bolsonaro está chegando e com ele uma pergunta importante vem à tona. Após mais uma tentativa de golpe, quais são as forças que fazem a nossa democracia seguir firme? Apesar das disputas políticas intensas, é fundamental reconhecer os avanços que a nova república trouxe para o Brasil. Eleições livres, liberdade de imprensa, fortalecimento institucional e a garantia dos nossos direitos fundamentais. Milhares de pessoas já assistiram ao documentário Democracia, uma história sem fim, que reúne cientistas políticos, jornalistas, grandes especialistas para refletir sobre os desafios atuais, as conquistas históricas e os caminhos possíveis para fortalecer ainda mais o regime que define quem somos como país. Não fique de fora dessa conversa essencial para compreender melhor este momento político e valorizar a democracia que construímos juntos, já disponível no Meio Prime.